Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 6, a promessa de cura divina. O texto áureo está em Isaías 53, o verso 4, está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verdade prática: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que Ele não possa curar. A leitura bíblica em classe está em Isaías 53, versos de 1 a 5, Mateus capítulo 8, versos 14 a 17 e Tiago 5, versos 14 e 15. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças do mundo. E terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Hoje nós temos o prazer de receber com a gente para comentar essa lição o professor Joás, que é aqui do nosso Tempo Central, e também o Lucas, que é superintendente da nossa EBD, lá na nossa ADEC Limoeiro. Professor Joás, Lucas, muito bem-vindos. Estamos aí na 6ª lição e uma lição muito importante com um tema muito propício, muito urgente para nós falarmos dele. Tema muito atual, né? Com certeza. Falar sobre cura, né, é uma das grandes promessas da Bíblia. Uma promessa valiosa em tempos como os nossos, né? Doenças que a gente pensou que já tinha superado, né, já tinha vencido, vez ou outra reaparecem aí no cenário, como endemia, pandemia e coisas assim mais abrangentes, né? E outras que até então desconhecidas surgem a todo momento também, né? E a promessa de cura, né, é muito forte em toda a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nosso Deus é um Deus que sara, né, e é importante conhecer essas promessas e se apossar delas, né? Muito bom. Lucas, nós estamos vendo aí do trimestre, já é a 6ª lição, estamos falando sobre as promessas de Deus. E nós chegamos agora na lição de número 6, promessa de cura, que também está no compêndio de promessas. E é bom a gente crer, confiar na palavra de Deus e exercitar a nossa fé em relação às promessas também, né? Exato. Primeiramente para o senhor Joás, para o senhor pastor Gilberto. Bem. É extremamente importante, sempre foi, mas hoje em dia se torna mais importante a gente estudar sobre as curas, sendo que vem aumentadas doutrinas, né, que dizem que não há mais curas divinas, né, que isso já cessou, né, vem se aumentando esses ensinamentos. Então a gente estudar sobre as promessas de cura divina, como o professor Joás disse, né, é algo que abrange toda a Bíblia Sagrada. A gente estudar sobre isso, né, de maneira sistemática, pautar na palavra de Deus, aumenta ainda mais nossa fé, né, que Deus ainda cura e nos ajuda, né, a combater esses falsos ensinamentos, que essas curas tenham cessado, né, que não há mais curas hoje em dia. Bom, professor Joás, o Lucas tocou num assunto muito importante quando a gente fala de cura. A promessa de Deus, que são as coisas divinas, nós vemos em o nosso texto áureo, né, que Jesus levou sobre si as enfermidades, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Há também no Novo Testamento os dons de cura. Esse assunto é vital, ele é muito bom, ele é real, ele é muito verdadeiro. Mas o que eu quero abrir um parênteses agora para a gente falar, que hoje, em pleno século XXI, há muita picaretagem no que se diz respeito ao mundo cristão. E há muita gente que brinca desses dons, brinca com os dons, e aí vem o descrédito, né? Aí o negócio começa a bagunçar, tendo em vista aí muita gente que não leva isso a sério e acaba trabalhando aí quase que num tom de uma brincadeira com essas coisas. Isso é muito ruim, né? É bom a gente reforçar isso aí, né, professor? Tem os extremos aí, né? Tem num extremo gente que não acredita mais em cura e no outro extremo gente que tá vendendo cura, é só fazer o Pix na live que, né? Instantâneo, né? Acontece na hora, é só determinar ou coisas desse tipo, né? É só você declarar, determinar, é só você não aceitar. Como se a cura dependesse de nós, né? Se a gente for para a Escritura, a gente vai conhecer, vai se aprofundar no conhecimento de um Deus que sara,
né? E aí a cura vem dele, vem, né, do contato com ele, da graça dele, da fé nele, né? Não é uma cura instantânea que acontece se eu fizer algumas coisas, né, um passo a passo, se eu fizer o Pix, se eu fizer a oferta tal para não sei aonde, né, se eu der o meu Isaac, coisas desse tipo, né, que a gente vê por aí, né, não é nem um extremo nem outro, porque são tempos esquisitos, né, que a gente vive, né? Nós vivemos uma era estranha, né? Tem teólogos defendendo a ideia de que não existe mais a operação dos dons, não existe mais a atuação do Espírito Santo, como a gente vê na Escritura. E, curiosamente, né, esses mesmos teólogos vão decaindo tanto, né, no seu entendimento da verdade, que às vezes hoje mesmo eu ouvi um teólogo defendendo isso, que algumas coisas que a gente vê na Bíblia, tipo até os milagres de Jesus, a ressurreição de Jesus, não são para ser tomadas literalmente. Olha a que ponto o sujeito chega no ceticismo, né? Ele vai duvidando, daqui a pouco ele não crê nem nos milagres que o próprio Senhor Jesus fez. Começa falando assim, não, isso foi lá para a era de Cristo, para a era apostólica, depois cessou. Daqui a pouco ele está dizendo, como esse outro, que foi assim o caminho desse que eu acabei ouvindo hoje. Né? Ele começou dizendo que os dons cessaram, que era coisa para a igreja apostólica e tal, e hoje ele está dizendo que não, né? Nem aquilo que a gente vê sobre Jesus fazendo milagres, operando sinais, né, de cura, ressurreição, né? Nem sobre Jesus é realmente literal, do jeito que aquilo ali é um ponto de vista ou algo assim, algo metafórico, né? Então a gente precisa ter cuidado para não cair em nenhum dos extremos, né? E buscar a verdade na Escritura, que é lá que ela está, né? Bom, Lucas, quando a gente vê esses comentários assim, a gente quase que entra em parafuso, né? E fica irado com uma situação dessa. Mas e quando a gente vê fatos, vê provas que Jesus está curando, que Jesus curou? E aí? E nós conhecemos muita gente que recebeu cura de Deus. Deus continuou. Nós temos visto, né? Nós temos visto. Aqui entre nós temos muitas pessoas que foram curadas por Jesus e que estavam com a sentença de morte ali decretada. Estão vivendo, receberam cura. Receberam do mesmo modo que Jesus curou, né, no tempo que ele esteve aqui na terra, ele também curou essas pessoas. E às vezes as pessoas têm uma mania muito mal de dizer que Jesus não faz mais, só que Jesus ainda faz, né? Geralmente quem fala isso são pessoas que não oram por cura, né, não buscam isso. Então Jesus ainda cura sim, no seu tempo, de acordo com a sua vontade. E o mais importante também é que quando a gente fala das promessas de cura, a gente tem que ter em mente que todas as doenças terão curas, se não aqui na terra, no céu, né? Então, às vezes não é da vontade do Senhor curar a pessoa aqui na terra, porém quando o corpo for glorificado, isso é uma promessa, lá não haverá nenhum defeito, não haverá nenhuma mácula. Então Cristo cura sim nessa terra, né? E para aqueles que querem indagar, mas se Deus ainda cura, por que não são todos curados? Não é a vontade do Senhor curar aqui nessa terra. Alguns, talvez essas pessoas vão ser curadas, talvez não, né? Com certeza serão curadas quando o corpo for glorificado. Então é prazeroso, né? Além de importante, é prazeroso nós estudarmos todas as promessas de cura que a Bíblia nos apresenta e tomar posse delas, né? Deus ainda cura e a gente vê isso, né, no nosso meio. Muito bom. Nós já demos uma introdução e aqui viemos. Vamos falar no capítulo 1 então, promessa bíblica da cura divina. Tem 3 subtópicos aqui. E eu vou ler alguns parágrafos, a gente comenta e encerra esse primeiro bloco, fecha aqui falando dessa lição. Esse primeiro bloco aqui. A palavra-chave de hoje é cura divina, todos já perceberam, né? E o primeiro subtópico aqui, a profecia messiânica de Isaías 53, depois o cumprimento profético no ministério de Jesus e, por fim, os ministros são chamados a orar e ungir enfermos.
A profecia bíblica de Isaías 53 apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe curas das doenças por causa da obra do Calvário. Cristo, o Messias, o ungido. Segundo, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E por fim, o ponto 3, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes da igreja primitiva, criam no poder do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Professor, e Lucas, nós temos a profecia de Isaías 53, nós temos o cumprimento dessa profecia e temos também que hoje os ministros são chamados a orar. Coincidentemente, também em Lucas capítulo 2, quando Jesus entra num sábado na sinagoga, ele pega o rolo e lê o que está escrito em Isaías 61, e depois ele fala: isso está se cumprindo diante de vocês. Qual a dúvida em crer na palavra de Deus, professor? Ou por que não crer nesses milagres, nesses dons espirituais, na atividade, na ação de Jesus e do Espírito Santo na vida da igreja hoje? Pois é, Cristo já proveu cura, né? Ele, por meio do seu sacrifício vicário, né, por todos que vêm a Ele, que são chamados para andar com Ele, né, para deixar tudo e segui-lo, ele já conquistou, né, a vitória sobre a pior das doenças, que é a morte, né, sobre a pior das causas, que é o pecado, né, ele já conquistou a vitória sobre tudo isso, né, e por que ainda, se isso aconteceu já, né, se ele já tomou sobre si todas as nossas enfermidades, como Isaías profetizou, a pergunta que até alguns cristãos, até sinceros, fazem é: então por que tem crente que adoece? Né? Tem gente sincera, humilde, que vive a vida com Deus sinceramente, que adoece. É porque a gente não vive com vistas para o que a gente está vendo aqui. A gente não vive para esse mundo, para essa vida. Nosso foco está na eternidade, né? Até essa ideia de que Jesus mudou, né? Enquanto ele esteve aqui, ele agiu de um jeito e depois que ele partiu as coisas mudaram. Não. Está escrito Hebreus capítulo 13, né, verso 8, né, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso foco está aí, eternamente, né? Ele age no tempo e ele age fora do tempo, no tempo real, que é a eternidade, né? Ele continua mesmo, ele continua curando. Então, se o nosso foco está na eternidade, a cura completa de todas as nossas enfermidades, a vitória final sobre o último inimigo, que é a morte, né, ela está nesse campo, que é o da eternidade, né? Então é por isso que a gente vive olhando para lá, né? A gente vive nossa vida como forasteiros aqui, né? Como cidadãos da eternidade, do reino dos céus. Lucas, se tratando da profecia, ok, o cumprimento do ministério também de Jesus, ok, mas vamos falar um pouquinho da atualidade. Nós, ministros, somos chamados a orar. Exato. Nós precisamos operar com fé, né? Crendo na palavra de Deus. É necessário muita fé, né? E o ministério de Jesus, ele é recheado de características, e uma dessas características, né, é que Jesus curava as pessoas, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele curou diversos enfermos. E se o ministério de Jesus deve ser o nosso modelo, exemplo para nós, da mesma maneira, né?
nós também devemos orar pelos enfermos, crer que do mesmo modo que Jesus fez, nós também podemos fazer. E isso de nenhuma maneira é prepotência nossa, né? Foi o próprio Jesus que disse, né, que a gente faria obras semelhantes a que ele fez. Então, a gente tendo o ministério de Jesus como nosso exemplo, né, tudo aquilo que Jesus fez, nos baseando nisso, exercitando a nossa fé e orando, confiando que o Senhor pode fazer, é o nosso dever, né? É o nosso dever orar também pelos enfermos e crer que Deus pode curá-los. Professor e Lucas, eu quero lembrar aqui um texto que não está na nossa leitura bíblica em classe aqui, caberia muito bem aqui, que é o texto da grande comissão, de Marcos 16, 15 a seguir. E Jesus, olha o que Jesus falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Quem deu essa ordem, professor, não foi o homem, não foi o homem natural, não foi o homem comum, foi o homem Deus, Jesus. Isso depois dele ter ressuscitado num corpo glorificado, estava subindo aos céus e deu essa ordem para a igreja. Está no imperativo, ide. Eu penso que, professor, enquanto a igreja prega o verdadeiro evangelho, o santo evangelho, esses sinais estão acompanhando a igreja para testificar e testemunhar do grande poder de Deus. Deus sempre agiu na humanidade, né, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo vida de verdade. E quando o Filho de Deus se manifestou, né, a cura, a própria cura de Deus mesmo, da parte de Deus, ela ganhou uma amplitude muito maior. Né? Nunca antes havia na história da humanidade se ouviu falar de um profeta ou de alguém que expulsou demônios. Nunca antes de Jesus não havia exorcismo. Né? E quando ele se manifestou, ele não só levantou mortos, né? Seja mortos na mais tenra infância, né? Uma menina, um menino, né? E mortos, né? Que já viveram um pouco mais, né? E acabaram falecendo, e no encontro com ele, né? Voltaram à vida. Lázaro, por exemplo, né? Que seria o máximo aí, né, de cura, né? Isso aconteceu antes na história, a ressurreição, né? Teve casos de alguém, um morto ser lançado na mesma sepultura do profeta e levantar, né? Ressurreição já houve antes, mas o profeta ir lá de um menino que já estava morto há algum tempo, né? E ele ministrar esse tipo de cura, né, que é extremo, mas expulsar demônios, isso nunca tinha acontecido. Então a cura divina, né, ela teve uma amplitude maior em Cristo. Por quê? Por causa dessa profecia de Isaías que nós lemos. Né? Ele literalmente, né, tomou sobre si todas as enfermidades, né, e ele trouxe a cura quando ele fez isso. Né? A cura já estava disponível no Filho, né? E está até agora, né? Então, interessante como ele compartilhou isso com a sua igreja, né? Qualquer cristão, qualquer pessoa que anda com Cristo, pelo poder do nome de Cristo, tem autoridade para ministrar cura e até expulsar demônios. Né? Então, qualquer cristão. Por causa do nome, né? Por causa do nome. O próprio Pai sujeitou anjos, principados, poderes, quaisquer poderes, né? É importante frisar, na atual situação que nós vivemos aqui, né, em Pindorama, é importante frisar isso, né? Qualquer poder está sujeito ao nome de Cristo, né? Não tem poder maior do que o nome de Cristo. Qualquer poder tem que se dobrar ao nome de Cristo, né? E até demônios, que são anjos caídos, até os anjos de Deus, né? Até os anjos de Deus, às vezes cooperam com os servos de Cristo, né? Por causa do nome de Cristo, né? Não porque são menores, não porque
É por causa do nome que é sobre todo nome. E é bom a gente falar disso, professor, muito bom. Lucas, vamos fechar esse primeiro bloco aqui falando disso aí. O que a profecia diz, o cumprimento dessa profecia. E agora, para os críticos, para os céticos, Jesus cura. Nós temos na nossa igreja muitos exemplos, muitos testemunhos. E não é pessoa assim, eu ouvi falar, não. Eu vi a situação, nós presenciamos, a igreja orou e Jesus curou. Exato, e dá para a gente traçar essa linha, né? Foi profetizado no Antigo Testamento, ocorreu também no Antigo Testamento, Jesus encarnou, operou também, e isso tudo agora é extensivo para a igreja, né? É extensivo até o momento, né, em que Jesus arrebatar a sua igreja. Quando nós estivermos aqui na terra, isso tudo ainda pode acontecer. Os mesmos milagres que nós lemos na Bíblia podem acontecer nos dias de hoje. E acontece, né? E acontece, né? Basta a gente, como nós já dissemos, né, a gente orar e ter fé, né, que Deus pode fazer, nos consagrar ao Senhor, crendo que Ele é todo poderoso e pode operar ainda hoje. Pediu e não recebeu porque pediu mal, né, professor? Tem a fórmula certa, né? Tem a maneira correta, e a gente precisa sempre entender também e aceitar a soberania de Deus. Isso é fato. Nós vamos para o pequeno intervalo, voltamos já com a segunda parte dessa lição, e você já percebeu que o tema é muito bom e muito atual. Voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento e geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos falando da lição de número 6, a promessa da cura divina. Bom, no primeiro bloco nós falamos aí que a palavra-chave dessa lição é cura divina, falamos também da promessa, o que a promessa trouxe para nós, igreja, o cumprimento dessa promessa em Jesus e a extensividade dessa promessa para nós hoje, para a igreja do Senhor, nos 4 cantos da terra. Agora, nesse segundo capítulo aqui, nós vamos falar sobre a origem e consequências das doenças no mundo. Professor, esse é um tema muito discutido teologicamente, mas muito discutido mesmo. Tem os que creem, os que não creem, os que brigam, os que defendem, os que criticam. É um dos temas mais discutidos teologicamente, Lucas. É preciso ler com cuidado algumas passagens aí, né? Capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 de Romanos, né? Ler com bastante atenção, vai perceber nessa leitura, né, que a morte, aí as enfermidades, né, que acabam levando a ela também, passou a fazer parte da realidade da história humana, no mesmo momento em que o pecado entrou na história, né? O pecado entrou na história, a morte, as enfermidades, né? Isso também passou a fazer parte da história. E por causa, você lendo esses 2 capítulos, né, o 3 de Romanos e de Gênesis, você vê que isso por causa de um homem, né? Isso aconteceu, o pecado entrou no mundo, né? E isso se alastrou para toda a humanidade, né? Uma vez que são todos filhos de Adão, Adão representava todos, né? E o pecado se alastrou na própria genética humana, né? Ele é transferido de uma geração para outra, né? O DNA do pecado está aí. Todos nascemos em pecado, como cantava o salmista, né? Então, não é uma teologia simples, né? Mas está lá na Escritura. Né? Se olhar com cuidado, vai entender, né? Como que o pecado entrou, qual é a origem, né? Dessa entrada das enfermidades e do pecado no mundo, das doenças, né? Lucas, teve um dia que na sala de aula um aluno perguntou assim, nós estávamos numa aula de teologia, falando exatamente desse assunto aqui, e um aluno perguntou assim: pastor, como é que o senhor consegue explicar que nós nascemos hoje em pecado? Como Davi falou, em pecado me concebeu minha mãe. O homem foi criado com o propósito de encher a terra, isso é fato, né? Essa ordem foi dada antes do pecado. O pecado não foi produzido por um relacionamento de um homem ou mulher. Isso não é o pecado. O pecado foi a desobediência a Deus. E o que eu pude explicar para ele é o seguinte: se você pegar a sua carteira de identidade ou a CNH e tirar um xerox, vai sair idêntico ao seu original, ao que foi criado. Ou seja, você reproduziu uma cópia do seu documento original. Seria a reprodução normal dos seres humanos se não tivesse pecado. Como o primeiro homem pecou, é como se eu tivesse pegado a carteira de identidade ou CNH e riscado e tirado o xerox. A próxima cópia já vai sair tanto quanto o risco que eu fiz ali. Sim. E daí para frente não tem como corrigir mais. Foi a questão do pecado. Quando o pecado entrou, trouxe essa mancha, trouxe essas consequências e todos passaram a nascer em pecado, exatamente por causa do primeiro homem. Como se fosse o CD também, né? A gente pode pegar um CD, né? Um CD novo. Se a gente passar uma lixa nele, né? Ele vai ter sido deturpado, né? E com a natureza do homem foi a mesma coisa, né? O homem tinha uma natureza primária, só que o pecado foi lá e deturpou esse CD, né? Um versículo também, né? A Bíblia nos diz que todos pecaram. Então, Adão pecou, como o professor Joás explicou, o pecado dele foi transferido, né, na nossa genética, a origem do pecado. O pecado entrou na humanidade, entrou na raça humana, mas nós também pecamos, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando a gente fala disso, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque algumas pessoas vão compreender errado e falar assim: não, a pessoa nasceu com certa doença porque o pai dela pecou. Ou tem ela que quebrar a maldição. Ela tem isso porque ela pecou nisso. Só que não é o caso, né? Não é o caso, muito pelo contrário.
as doenças são sim causadas pelo pecado, mas não porque outra pessoa pecou ou porque uma pessoa pecou e no futuro vai ter essa doença. Não, né? É a natureza do pecado que todos os seres humanos têm. Então, Deus cria o ser humano perfeito e a partir do momento que ele decide desobedecer, que ele cai na tentação, sua natureza é deturpada, né? E com isso vem também as doenças. Do mesmo modo que as plantas começaram a ter espinho, né? Deus não falou isso para Adão? As plantas começaram a ter espinho, a natureza humana, o corpo do ser humano, né? Também foi de igual modo deturpado, deteriorado. Passou a morrer, né? Quando nós falamos dessa doutrina do pecado, professor, que na teologia nós ensinamos a martiologia, a doutrina do pecado, o pastor Joaci sempre fala isso, né, que nós é uma doutrina que nós estudamos, mas não praticamos. Pelo menos não deveríamos, né? Mas nós estamos falando aqui do pecado original, do que causou toda essa maldição na raça humana. Então, esse pecado original, o pecado de Adão, isso corrompeu toda a raça humana futura. Agora, por que Jesus é chamado o segundo Adão? Porque ele veio na mesma condição que o primeiro. A santidade dele se alastra do mesmo jeito. Exatamente, ele veio sem pecado, assim como o primeiro Adão. Ele é a cura. Exatamente. Mas a origem dessas doenças no Éden foi por causa do pecado. A consequência do advento da doença foi exatamente por causa do pecado e a proliferação. Nós já falamos 3 pontos aí. Professor, a gente sempre fala de livro aqui, sempre dá alguns ensaios, joga algumas informações. Um dos maiores missionários que a África já viu, morreu recente agora, T.L. Osborne. Tem um livro muito contraditório dele aí, que muita gente critica, porque ele foi muito incisivo em falar sobre isso. Curar os enfermos e expulsar os demônios. Você conhece muito bem o T.L. Osborne, né? Teve a esposa morta, orou, e Jesus ressuscitou ela. Muita gente não acredita, mas tem muitos testemunhos naquele livro. É um livro muito contraditório, é muita coisa ali que o pessoal não entende direito ali, e por não entender, que é uma doutrina muito complicada e gera muito debate, fala muita besteira. Mas que teve a origem no Éden e que Jesus quebrou essa maldição do pecado original e que deu uma oportunidade para o homem, ele crendo no plano da salvação, disso nós não podemos duvidar, né? Isso é fato, né? Contra fatos não há argumento. Bom, a sinopse do capítulo 2 é a seguinte: as doenças tiveram a sua origem na queda, elas são uma consequência direta do pecado. Quem quiser dar uma estudada melhor nisso aí, professor, pode pegar os primeiros 8 capítulos de Romanos. Paulo trata da pecaminosidade do homem e da universalidade do pecado, como o pecado se alastrou. Isso é muito poderoso aí, principalmente o capítulo 3. No final desse capítulo 8 aí, ele fala dessa cura, né? Ele fala da esperança que toda a criação e nós, né, que viemos a Cristo, temos, né, como expectativa, que é a redenção do nosso corpo, né? Ele fala isso lá no finalzinho, lá no capítulo 8, verso 23, né? Paulo é o Paulo, né, Lucas? Justamente. Outro ponto também que o comentarista aborda no segundo tópico, né, é a questão das idades, né? Que no início da Bíblia a gente vai ver lá Matusalém, Adão, vivendo centenas de anos, né? Só que isso aos poucos foi diminuindo, justamente por causa disso também, né? O corpo do ser humano, ele tende a ir deteriorando ao longo dos anos, né? Então, no início era de uma forma, só que o pecado do ser humano, né, foi mudando as coisas, né? A ação do pecado foi mudando o que era no início, e isso por culpa do próprio ser humano, né? O aluno que for ler até Romanos 8, se ler também de Gênesis 1 a 11, né, vai ler ali todo o início, né, a história do início da humanidade, e vai enxergar isso também, que a partir de Gênesis 4 as coisas eram de um jeito, só que aos poucos, com o pecado do ser humano, as coisas foram mudando, né? E aí vai ter a Torre de Babel, vai ter a Arca de Noé, e Deus foi tratando com o ser humano, né? E determinou algumas coisas que a gente vive hoje, né? Como, por exemplo, a diminuição, né, da idade. O comentarista fala isso
no segundo texto, né? Então, é algo que nos mostra também acerca da ação do pecado, né, em relação ao corpo humano, e que isso tudo começou no Éden, né? Começou em Gênesis. Como que o pecado estraga as coisas, né? Você vê em Gênesis 6, né, pessoas que viveram mais de 100, mais de 200 anos, né? E aí de Gênesis 8 em diante, as coisas começam a decair de um jeito, né, que crava-se até uma idade ali, né, que seria o auge, né, 70 anos. Sim. Aí o salmista vai repetir isso, né, lá no Salmo 90. A expectativa máxima é 70. Você vê, quando você olha para um todo, né, no Brasil, por exemplo, a gente não chega nem nisso, né? O Brasil, que é um dos países mais violentos do mundo, a expectativa de vida não chega a 65. Né? Então a gente não está nem na média bíblica, né? Então se alguém aí viveu 70, 80, tem alguém com 90, é uma pessoa abençoada, né? Tá como um testemunho de Deus para alguém, porque você vê as promessas de longevidade na Bíblia, né? É sempre de pessoas exemplares, né? Longevidade, as promessas de longevidade para o filho que honra o pai, né? Honra os primeiro pais. mandamento com promessa, né? Por que ele vai viver mais? Como um testemunho para outros filhos que estão por aí, né? Que não vão chegar aos 70, mas se seguirem aquele exemplo, né? Aquele paradigma. Então, tem pessoas que vivem muito como exemplo mesmo, né? Pessoas que a gente deve olhar assim e procurar espelhar de alguma forma, né? Procurar imitar de algum jeito, né? Não é todo mundo que é igual um Paulo, que tem coragem de apontar para si mesmo. Pode seguir, pode fazer o que eu faço, porque eu estou imitando ele, você pode me imitar também. Né? Mas tem pessoas que não falam isso, mas são assim. Né? E para essas pessoas a gente deve olhar com mais cuidado e procurar imitá-los mesmo. Nosso tempo está chegando aqui no finalzinho, professor Joás e Lucas, mas vamos fazer uma síntese aqui do capítulo 3. Jesus Cristo cura sim. Ponto 1. A cura divina faz parte do plano de Deus, e a gente vê isso desde o Êxodo 15, depois, e a gente vê seguindo aí em todo o Novo Testamento. Ponto 2. Jesus cura, isso é fato. Não porque só está escrito na Bíblia, mas porque nós vimos Jesus fazendo isso hoje. E o ponto 3, o que podemos fazer para receber a cura divina. E aqui eu quero ler para a gente fechar. Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar uma cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar. É preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite. Não deixe de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Jesus cura, mas ele pode não atender a nossa oração no pedido de cura de alguém. Aí entra a soberania de Deus, ou seja, Deus tem algo superior. E quando a gente fala isso, nós estamos vendo Deus promovendo alguém às mansões celestiais. O que muitos chamam de morte, nós chamamos para os santos de uma promoção no reino de Deus, uma promoção ao reino espiritual, que também é um escape de tudo isso aqui, né, professor? O mundo está esquisito, né? Tem gente ficando no lucro aí, né? Deixando a gente no prejuízo. Verdade. Mas assim, essa questão é uma questão muito sensível, né? Porque falar de doença, de morte, mas a cura está disponível. Mas aquele que cura é soberano, né? É importante a gente frisar isso, né? Ele quando esteve encarnado, quando esteve em carne, o Filho, quando andou por aqui entre nós, ele não curou todos. Verdade. Né? Olha para aquele paralítico no tanque, tinha um monte de enfermos ali, só um foi curado. Né? E assim, foi em toda a sua trajetória foi assim.
né? Ele chega num lugar onde tem muitos sepultados, só um é ressuscitado. Tinha poder para ressuscitar todos? Ele ainda chama pelo nome, né? Para ele vir para fora. E tinha poder para curar todos, claro, ressuscitar todos? Lógico. Né? Então ele é soberano, ele nos incentiva a ministrar a cura que ele mesmo providencia, né? Mas ele continua sendo soberano. A gente não tem controle sobre isso, né? E o nosso dever é obedecer, né? A gente lê uma ordem lá, né? A gente tem que obedecer. Se tiver alguém enfermo e se a gente tiver a oportunidade de ministrar cura, a gente ora, faz isso, obedece o que ele falou, e se ele quiser, ele cura, né? E temos garantias na Escritura, né? Que a oração da fé curará o doente, né? Que ele é um Deus que sara, né? Todas as enfermidades. A gente tem garantias na Escritura de que se ele quiser, vai acontecer, né? Só que a gente não pode esquecer que ele é soberano. Lucas, fechando aí a lição, Jesus Cristo cura sim. Nós não temos dúvida na atualidade dos dons espirituais. Nós não temos dúvida do poderio de Cristo. Nós não temos dúvida que Jesus continua o mesmo. E Ele é poderoso para fazer o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, na vida de quem Ele quiser fazer. Exatamente, né? A gente, depois de estudar uma lição como essa, né? Nosso dever é se apegar a essas verdades que a gente estudou. E eu até adicionaria um tópico aqui, né? O que não devemos fazer para receber a cura divina. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente vê diversos mercadores da fé, né? Brincando com a fé das pessoas, brincando com a realidade da cura divina e promovendo, né? Assim, algo semelhante a um circo, né? A um comércio, onde você tem que fazer isso para receber a cura, você tem que comprar isso para receber a cura. Só que quando a gente estuda uma lição como essa, né, a gente vê que é simples, né? Como comentarista disse aqui, é preciso crer, pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com azeite, e que a gente não deve deixar de perseverar na fé, né? A perseverança também é um pilar aí, né? Gente perseverando na fé, crendo, orando, a gente crê que Deus ainda faz, e nós vemos isso, que Jesus Cristo ainda cura. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre as promessas de cura divina, e não só estudar sobre, não só conhecer sobre, mas também experimentar, né, o cumprimento dessas promessas. Tem um texto bíblico que diz que aquele que chega diante de Deus deve chegar com fé, né, professor? Com fé, confiança, né? E isso significa não limitar o poder de Deus, não ter nenhum tipo de desconfiança com relação ao poder dele. O Deus que levanta mortos, ele cura câncer, ele cura TDAH, né? Ele cura TOD, ele cura depressão, né? Então a cura está disponível para qualquer tipo de enfermidade. A gente precisa dessa fé e dessa perseverança nele, né? E de apoio espiritual, né? Gente de fé orando, né? E ministrando essa cura no nome de Jesus, que aí não tem como dar errado. Professor, obrigado Lucas mais uma vez. Você gostou desse tema? Quer acompanhar essa lição presencialmente? Pois bem, você pode vir em qualquer uma das nossas igrejas de Assembleia de Deus, espalhada por toda Caratinga e região, todos os domingos de 8 às 10 da manhã. Você será muito bem recebido e participará do estudo in loco dessa lição maravilhosa. Te agradecemos pela companhia de hoje. Voltaremos na semana que vem com a lição de número 7, a promessa de um coração novo. Deus te abençoe, fiquem todos com o Senhor Jesus e, se Ele nos permitir, semana que vem estaremos de volta. Deus te abençoe.